Shalom, queridos. Hoje é 2 Coríntios, capítulo 7. O arrependimento e amizade de Tito. Neste capítulo, 2 Coríntios 7, veremos o estudo de Paulo. Paulo traz esse estudo exortando para que eles se santifiquem. Eles quem? Coríntios, esse povo de Corinto, se santifique em todo o tempo, porque as inúmeras promessas de Deus só poderiam ser recebidas por eles mediante o temor e a santificação. Preste bem atenção, a palavra está nos mostrando e a gente tem que ver o que a palavra está dizendo. Tem promessas, Paulo está falando que o povo dele tem promessas, mas que essas promessas são recebidas por eles mediante o temor e a santificação. Não se esqueça que salvação é pela graça, mas a santificação você tem que fazer a sua parte. Porque o Espírito Santo vai lhe dirigindo e você precisa estar atento. Você, eu, nós. Então, sem santificação ninguém vem a Deus, então tem uma condição, né? Para a gente viver realmente recebendo as promessas de Deus, elas se cumprirem em nossas vidas, temos que temer a Deus, viver a santificação. Não se esqueça, sem santificação ninguém verá a Deus. Vimos o escritor aos Hebreus falando sobre isso. Destaque a chegada de Tito, pois sua presença aliviou e descansou o coração de Paulo, que enfrentava conflitos internos e externos, e Deus usou a favor do apóstolo. Paulo também fala sobre a tristeza daquela igreja causada pela primeira carta que enviou. Tristeza que ele ficou pela primeira carta que enviou para essa igreja de Corinto. Ao invés de se lamentar, ele revela alegria, satisfação, pois o efeito foi arrependimento. Glórias a Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, tem também o seu contexto histórico. Paulo acabou de nos apresentar como cooperadores de Deus, dizendo que trabalhamos com Ele e por Ele. O apóstolo disse que a adversidade e perseguições devem ser suportadas por amor a Cristo, deixando claro que, embora sejam difíceis, elas têm o valor inestimável aos olhos de Deus. Ele aconselha também a estarem puros, santos, a abandonar o jugo desigual com os infiéis e a se separarem do que não agrada a Deus. Só assim obterão favor e acessarão as promessas preparadas para eles. 2 Coríntios 7:1. Aperfeiçoamento da santidade. A expressão amados é uma declaração do forte afeto que Paulo tinha por estes cristãos, apesar das lágrimas que lhe causaram. Purifiquemo-nos não é uma referência ao batismo cristão, e sim à purificação espiritual diária que os crentes devem experimentar. Aperfeiçoando a santidade indica o crescimento em santidade, não é uma opção. O cristão deve se tornar o mais maduro e semelhante a Cristo que puder, o máximo que puder, nesta vida. Mas esta obra só será de fato concluída no dia de Cristo. Filipenses 1:6. Sobre o temor de Deus,
Podemos ver em 2 Coríntios 5, de 11 a 12. 2 Coríntios 7, de 2 a 3, tratando bem. Falo isso para a vossa condenação, porque eu havia dito antes que estais em nossos corações para morrer e viver conosco. Os falsos apóstolos persuadiram alguns dos coríntios de que Paulo os prejudicara, causando-lhe dano e os explorara. Os falsos apóstolos falaram isso sobre essas coisas ruins sobre Paulo. Isso mexeu com os coríntios. Essas conversas negativas sempre contaminam o povo de Deus. Tem sempre alguém para falar que fulano que está na frente do povo de Deus é falso, está fazendo as coisas erradas. E geralmente quem faz isso são os falsos apóstolos, falsos profetas, que condenam aquele que está fazendo o trabalho de Deus para que eles venham a sobressair. Ficarem no lugar dos verdadeiros. É isso que os falsos querem. O apóstolo negou essas acusações energicamente. Paulo acreditava que ele e os coríntios tinham destinos comuns. 2 Coríntios 7, 4. O ministério não foi em vão. Paulo irrompeu em uma exuberante expressão de gratidão pelo sucesso da missão de Tito em Corinto. O ministério de Paulo entre os coríntios não tinha sido em vão. No final, provou ter sido bem-sucedido. 2 Coríntios 7, 5. As dificuldades na Macedônia. Sobre a Macedônia, nós podemos ver em 2 Coríntios 1, de 15 a 16. Paulo voltou a narrar suas viagens. Ele havia plantado igrejas em Filipos, Tessalônica, cidades proeminentes na Macedônia. Suas lutas e temores não eram apenas por causa da pressão diária do ministério, mas principalmente pela sua angústia quanto ao estado dos cristãos de Corinto. 2 Coríntios 7, de 6 a 7. O consolo por meio de Tito. Deus usa agentes humanos para trazer conforto divino. 2 Coríntios 1, de 3 a 7. O consolo de Deus veio a Paulo por intermédio de Tito e das notícias do arrependimento dos coríntios. Deus sempre usa pessoas para consolar, para trazer conforto aos corações dos seus filhos. O Senhor está dentro de nós, mas Ele usa pessoas. Por isso que é necessário a comunhão entre os irmãos. É por isso que o Senhor tanto fala em Hebreus 10, 25, para não se apartar da congregação. Não existe crente em casa, porque o crente está com o coração inundado do amor de Deus, como está escrito em Romanos 5,5. Se tem um amor de Deus, que o próprio Deus derramou no coração, como é que eu vou ficar ausente do templo, da comunhão com os irmãos, sabendo que naquele domingo meus irmãos estão lá e eu acho que devo ser uma crente em casa, um crente em casa? Precisa de conserto, né? Porque ainda dizem assim, não tem nada não, estou ouvindo a palavra aqui, eu estou adorando a Deus aqui, eu estou lendo a Bíblia aqui, será que Deus recebe? Algo que a gente faz contrário ao que Ele diz? É engano, é um engano terrível. Principalmente hoje que nós temos a internet aí bradando, é pregador para todo lado, você deixar de ouvir aquele profeta que Deus deixou na sua vida, ou que permitiu, talvez você mesmo tenha procurado se aliançar com essa pessoa, talvez não tenha sido Deus que mandou, mas só que a aliança não se quebra. Lembre dos gibeonitas e Josué, Deus não permitiu desfazer a aliança, mesmo sabendo que Josué foi enganado, mas Deus não permitiu. Então,
Não é possível ser crente em casa, quebrando aliança com o seu líder que preparou durante a semana a palavra para você se alimentar e você ficar em casa ouvindo a palavra através de outros que são pastores de outras ovelhas. São homens de Deus, mas não é o seu pastor. Seu pastor é Jesus Cristo, o que ele lhe entregou foi esse aí, esse líder. Ou então você que escolheu se aliançar com ele e não pode quebrar aliança. Aí agora, por isso que a pessoa deve estar bem atento ao que o Espírito Santo disse. Porque a gente faz aliança como aconteceu com Josué. Fez aliança por enganado, mas ele podia pedir a Deus, consultar a Deus e não ficava enganado. E aí Deus não permitiu que ele desfizesse. E hoje nós vemos o reforço da palavra sobre aliança, que em Gálatas 3,15, o Senhor dizendo que uma aliança, mesmo sendo meramente humana, não deve ser desfeita. Portanto, não existe isso de crente em casa ouvindo mensagem de outros pastores que fazem parte de uma convivência com outras ovelhas. Existe crente que é fiel ao seu líder, que sabe que ele foi preparado por Deus durante a semana para trazer uma palavra que vai ser para preencher a vida e alimentar, como sempre acontece aos domingos. E qualquer dia que tem culto no seu ministério, o líder com certeza tem uma palavra que vai ser para a sua edificação. Então, além disso, ainda tem os seus irmãos que é preciso rever, é preciso ajudar um ou outro, ter uma palavra de estímulo para o outro, de consolo. É isso que é uma igreja. Não existe igreja isolada dentro de casa, exceto se for por problema de saúde. 2 Coríntios 7,8. A carta produziu arrependimento. A minha carta se refere à carta severa, escrita depois de 1 Coríntios. Só é ver 2 Coríntios 2, 3 a 4. 2 Coríntios 7,11. A tristeza quebrantada. A tristeza quebranta. Paulo lembrou os coríntios da ocasião específica relatada por Tito a ele, em que a tristeza vinda de Deus finalmente quebrantou a congregação. 2 Coríntios 7,12. Por amor e cuidado. Sobre escrito, podemos ver no versículo 8. Paulo estava mais preocupado com seu relacionamento com os coríntios do que com o causador do problema. 2 Coríntios 7, de 13 a 15. Mudança de coração. Mudança de coração. Os versículos de 5 a 12 descrevem o efeito da mudança de coração dos coríntios em relação a Paulo. Estes versículos relatam o efeito desta transformação em Tito. Paulo predisse que cedo ou tarde os coríntios iriam se arrepender, e Tito ficou cheio de alegria quando isso se tornou verdade. Nós podemos encerrar esse capítulo, vemos o encerramento desse capítulo, Paulo mais uma vez expressando todo o seu amor e apreço pela igreja de Corinto, por seus filhos na fé. Assim também é o papel do Espírito em nossas vidas, o mesmo que inspirou o apóstolo a escrever essas palavras, é o mesmo que arde em nosso coração hoje ao lermos essas cartas. Ao lermos essas cartas, também sentimos a mesma coisa que o Espírito Santo fez com Paulo, fazendo conosco. Ter uma vida santa não é nunca pecar. Por isso é impossível. A palavra diz que não há um justo sequer. Todos pecamos e se dissermos que não temos pecado, pecamos porque mentimos. Então não se tem uma vida santa porque não peca. Se tem uma vida santa porque somos separados para Deus e quando pecamos,
não temos alegria no pecado, nos arrependemos e confessamos diante de Deus. Uma vida santa é sempre se limpar. Você está sempre querendo se limpar, você não tem prazer no pecado. É sempre buscar o arrependimento, é sempre mudar de direção, é sempre crer que Jesus é o advogado e que ele já levou sobre si na cruz todos os nossos pecados cometidos e futuros também. Ao escrever a primeira carta aos Coríntios, Paulo foi duro e procurou mostrar que o amor de Deus não é só misericórdia, mas justiça. O que ao expor o pecado ao amor ao expor um pecado ao amor de Deus, ele esperava o fruto dessa atitude, o arrependimento verdadeiro que traz mudança do coração. Mesmo em meio à tristeza, o Senhor trabalhará e restaurará o que foi quebrado. E foi exatamente isso que aconteceu na comunidade de Corinto. Um quebrantamento, uma tristeza, uma mudança de atitude, o que alegrou o coração de Paulo. Além da presença de seu amigo Tito, ao qual Deus usou para trazer descanso e alívio a ele, existem amigos mais chegados do que irmãos? Claro, existe. Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui encerrando os comentários de 2 Coríntios 7, onde nós falamos do arrependimento e da amizade de Tito. E nós continuamos alimentados pelo Senhor, reconhecendo a cada dia a eficácia que é estudarmos a palavra. Estamos com um tempo maravilhoso, melhores anos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, de um discipulado que começou em maio de 2023 e agora onde já estamos. Louvado seja Deus pelo que Ele tem feito. Já estamos em 2 Coríntios 7, começamos em Gênesis 1. Isso é Deus que faz, só Ele pode fazer isso. Um contínuo estudo da palavra dEle. De um povo que se distanciou da palavra desde o princípio. O Senhor disse que não era para se apartar da palavra. Desde a antiga aliança que o Senhor teve trabalho com o povo dele em relação à sua palavra. Não foi em vão que ele recomendou a Josué, quando ele recebeu os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, na entrada da terra prometida, e o Senhor disse: não deixar que as palavras deste livro sejam esquecidas. É para estar constantemente na sua boca. Constantemente na boca. A ordem do Senhor. Primeira ordem que ele deu assim que entregou o livro para o povo dele, os escolhidos dele que entraram na terra prometida, que receberam os 5 primeiros livros, que se chama Pentateuco, foi a recomendação. Deus já sabia a dificuldade que a gente tem de pegar a sua palavra, de ouvir a sua palavra, de se render à sua palavra. E ele manda: não se aparte da sua boca as palavras deste livro. É a única maneira de não sermos condenados, porque somos absolvidos ou condenados pelas nossas palavras. Então, se eu tenho a palavra no meu coração, é claro que eu não serei condenada, porque tudo que eu falar da palavra é verdade. Então, fiquemos com a palavra. Louvado seja Deus. Continuemos assim com essa alegria de poder estar meditando na palavra toda semana com o nosso discipulador e diariamente no nosso lar, amanhecer o dia no lugar secreto, ouvindo Deus com a leitura da palavra também. Ele fala diretamente aos nossos corações, para aquele que vai para o lugar secreto, porque tem que vai cedo, não é? Cedo. Lembre que Jesus buscava o Pai cedo. Toda a Bíblia fala das pessoas buscarem cedo, porque nós temos mais facilidade de ouvir a voz de Deus cedo, tanto diretamente ao nosso coração, como a palavra lida. Porque dentro do coração também ele vai falar o que está na palavra. É sempre a palavra.
Quando ele falar com você no seu coração, é dentro da palavra, porque ele não se nega, ele não pode negar. Ele é a palavra. E quando você lê a palavra, então o Espírito Santo tem mais condição de lhe mostrar tudo que Deus quer, porque o material é esse aí, a palavra. Aí o Espírito Santo vai te dirigindo dentro da palavra. Que maravilha, não é? Tudo maravilhoso do jeito que Deus nos ensina. Muito lindo. Então, estamos aqui. 2 Coríntios 7, o arrependimento e a amizade de Tito. Louvado seja Deus. Temos que estar nessa santificação. Paulo está exortando a santificação. Então, sejamos assim obedientes, vivendo a santificação. Glórias a Deus. Bendito é o nome do nosso Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Portanto, confortados pelo vosso conforto, sim, muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque seu espírito foi renovado por vós. Muito lindo o que Deus está falando aqui em 2 Coríntios 7. Que sejamos assim, do jeito que a palavra nos instrui. Cada palavra que lemos, cada letra, cada vírgula, tudo na palavra de Deus é importante. Louvado seja Deus. Nós temos procurado ver a cada dia o resultado e temos visto que realmente Deus tem trazido muitas maravilhas nas nossas vidas, dentro dos nossos lares. Filhos transformados, cônjuges transformados, pais transformados pelo poder da palavra. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MAE FJ, com todos os líderes de célula e colíder de célula e componente de célula do MAE FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.